A água é um fator abiótico. Sem água nós sobrevivemos? Não. Não. A relação que ele quer que tu mostre é isso. As plantas são como as plantas e os demais animais, as demais espécies, são como os seres humanos. Nós precisamos do solo, nós precisamos de climas favoráveis, nós precisamos de água. As plantas, os animais, eles também precisam disso. E é isso que ele tenta falar. Porque é importante tu entender que os fatores abióticos se relacionam com as comunidades de espécies. Para tu tentar visualizar o máximo possível que se tu afeta o solo, se tu afeta algum fator abiótico, tu vai afetar na preservação ambiental, na permanência das espécies nativas. Eu acho que agora eu sei explicar. Pronto, é isso que eu queria que você falasse. A gente entendendo os níveis de complexidade, a gente consegue saber o quanto a gente vai afetar a nossa biosfera em si, porque tudo depende de uma coisa da outra, tipo que nem a cadeia alimentar. A gente não pode, vamos supor no IFE, a gente não pode matar uma cobra, mesmo que possa ser uma cobra venenosa, a gente pode matar porque de algum jeito ela está ajudando o ecossistema, ela tem a sua função ali. Então, se fizer algo que vai prejudicar uma grande parte de, vamos supor, de uma população que é da mesma espécie, pode ocorrer a extinção, que vai fazer um mal não só para os animais, porque precisam se alimentar um dos outros, quanto para a gente também, porque eles têm sua função na Terra. Eu acho que é isso. Ah, tu já tá começando a pegar um pouco da explicação. Já tá entendendo que uma coisa interage com a outra. O importante é isso. A gente entender que se a gente afeta o abiótico, vai ter afetando o biótico, que é as espécies. Se uma espécie ela vive na água e a gente polui os rios, ela vai sobreviver na água com o rio poluído? Não. Então, pronto, é nessa perspectiva. E você, Thay? Ainda tá vivo? Tô aqui. Como um dos fatores dos níveis de organização, como se diz, da comunidade, com fatores abióticos e bióticos, nós também precisamos dos fatores abióticos como a água, que é muito importante, pois sem ela por exemplo, a gente não vive sem a água. Então, a gente não pode afetar para o nosso bem também, para o nosso bem biótico também. Não sei se você me entendeu. Tá chegando. Obrigada. Agora coloca essa explicação nessa questão. Ai, meu Deus. Calma, relaxa. Tenta fazer isso que tu fez agora, só que na questão. Bora fazer aqui uma exemplificação. Diga algum animal que vocês conhecem. Qualquer um? Um aquático que vocês adoram. Golfinho. Tartaruga. Golfinho e tartaruga. Vixe, isso aqui tem um efeito aqui nessa caneta que eu ainda tenho que aprender, viu? Tartaruga. Pronto, golfinho e tartaruga. Eles precisam de água, correto? Sim. Opa. Precisam de água. Pronto. Samela, belo dia, ela resolveu jogar uma tonelada de lixo nos rios. Já imaginou? Olha a situação. Ela resolve jogar uma tonelada de lixo nos rios. O que é que vai acontecer com o rio? Polui. Pronto. Ela poluiu os rios.
Se ela poluir os rios, o que, que vai acontecer com o golfinho e a tartaruga que depende desses rios? Morrer. Vão morrer? Pronto. Ela matou os dois. É triste, viu? Que ato. Pronto. O rio é um fator abiótico. Não tem vida, correto? Sim. O golfinho e tartaruga, eles têm vida. Sim. São bióticos. A água, o golfinho e a tartaruga, elas interagem com a água porque elas vivem na água. Se por acaso Samela, ela não entende que isso aqui é um ecossistema e que golfinho e tartaruga elas interagem com a água, ela vai poluir e não vai entender que isso vai afetar os golfinhos e as tartarugas. Ela está cometendo crimes porque ela não compreende que a água ela influencia na vida do golfinho e da tartaruga. Porque eles vivem dentro da água. E se ela faz esse planejamento de uma forma incorreta, ela não se preocupa com a água, ela não entende que essas duas coisas interagem, o golfinho e a tartaruga vão ser extintos. E isso é um impacto ecológico. Uma ação humana sobre um fator abiótico, por irresponsabilidade de Samela, vai causar a extinção do golfinho e da tartaruga. Agora vamos de novo. Samela, me explica um pouco sobre essa questão. Entender os níveis de complexidade dos níveis de complexidade é mais do que... Ai, pera, eu comecei errado. Eu não tô sabendo encaixar nesse assunto. O importante que você tem que entender é: comunidades, eles são um conjunto de espécies. Certinho? Certo. Pronto. Eu vou tentar melhorar aqui. Que esse é o fator biótico. As comunidades, elas precisam viver em algum lugar. Com os fatores abióticos, elas se interagem. Um golfinho, ele vive sobre o mar, vive sobre a água. A tartaruga também sobre a água. O problema da questão, ele diz assim, ó: se caso você tome a decisão errada, o que vai acontecer com o golfinho e a tartaruga? Eles vão ser extintos, e esse é o problema ecológico. Porque quando a gente entende que os níveis de organização biológica, em específico o ecossistema dessa questão, você vai entender que o golfinho e a tartaruga, elas precisam da água. E se você prejudica a água, vocês prejudicam o golfinho e a tartaruga, gerando N problemas futuros, problemas de impacto ecológico. E agora? Posso formular? Vá, formule. Entender os níveis de complexidade vai evitar com que você cometa erros irreversíveis, como extinções de animais que dependem de fatores abióticos, como por exemplo animais marinhos que dependem da água. Pronto, no caso dessa questão, tu não iria correlacionar. Tu poderia correlacionar com a água. Perfeito, não, perfeito, tua resposta é perfeita. Tu pode melhorar alguns pontos? Pode, mas aí tu já tem, acho que 70% da nota, 80%. Eu também aqui eu falei, tipo assim, eu nem pensei muito. Se fosse na prova, assim, eu ia pensar, tentar formular um pouquinho melhor. Aí já melhorou, ó, de uma coisa que começou pra... Eu era pra ter anotado com o que tu tinha respondido. Mas voltando. Para saber quantas serão afetadas. De o quê? Para saber quantas espécies serão afetadas.
Não, eu tô falando a primeira resposta que tu tinha falado.